Alô, meus amigos em todo o Brasil, você que acompanha o trabalho de informação bíblica através da rede do pastor Cícero J. Ribeiro Silva. Hoje nós vamos dar continuidade ao estudo sobre o livro do Gênesis, primeiro livro da Bíblia, no cânon judaico. O livro do Gênesis é um dos livros mais importantes da humanidade, pois é o único que narra de fato qual a origem do universo, da terra, da natureza, animais e, por fim, do ser humano. Mas aí vem a primeira curiosidade sua, perguntando: pastor, o que significa a palavra Gênesis? Essa palavra, ela se origina no dialeto grego els, com o sentido de origem, criação, nascimento. Como eu já falei, o livro do Gênesis é o primeiro livro do conjunto de 5 livros conhecido pelo nome de Pentateuco, ou a obra em 5 módulos, que forma a Torá judaica. Falando sobre a estrutura básica do livro de Gênesis, você vai encontrar a história da criação em Gênesis 1, 2, 4. Aqui a narrativa do escritor de Gênesis abrange a criação do céu, da terra e do mar. O escritor de Gênesis é atribuído ao Moisés como o escritor do livro de Gênesis. Nós sabemos que toda a escritura sagrada, ela é inspirada por Deus. Deus inspirou o homem para escrever as escrituras sagradas. Moisés, a ele é atribuído a escritura do livro de Gênesis, sobre inspiração de Deus, do livro do Êxodo, do livro de Números, Levíticos, Deuteronômio, ou seja, os 5 livros que formam o Pentateuco. Falando sobre a criação do céu, da terra e do mar,
o início de toda a diversidade da natureza, como as plantas, animais, peixes e aves. Foi nesse período que também o homem foi criado. Contudo, a raça humana possui uma determinante diferença em relação aos outros seres. O homem, ou seja, nós, fomos feitos à imagem e semelhança de Deus, diferente de toda criação de Deus até aquele momento. Mas afinal, quem é Deus? Deus, ele é um ser autoexistente, ou seja, não tem começo, não tem meio e nunca terá fim. É uma triunidade. Em essência, ele é único. É um só Deus. Em pessoa, ele é três: Pai, Filho e Espírito Santo. Ninguém explica Deus ele apenas é como ele próprio fala: eu sou o que sou. Então ninguém pode, através de ciências humanas, explicar profundamente quem é Deus. Agora, falando sobre o homem, criado à imagem e semelhança do próprio Deus, a imagem porque o homem foi criado santo, separado, puro, e em semelhança porque o homem é uma trindade formada por espírito, alma e corpo. Duas naturezas espiritual e uma de argila, barro. O que é o homem, pastor? O homem, eu, você, nós que formamos a raça humana, nós somos um espírito que possui uma alma, que vive em um corpo e que foi criado para adorar a Deus e não para ser adorado. Todo homem é um adorador. O homem foi criado para desenvolver um relacionamento íntimo com Deus. Ele nos fez no último dia da semana da criação, no sexto dia, ou em uma sexta-feira do nosso calendário. Falando sobre a criação do homem em Gênesis capítulo 2, versículo 7, está escrito: E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e soprou em suas narinas o fôlego da vida. E o homem foi feito alma vivente. O protótipo da humanidade, Adão e Eva, foram criados puros, mas deram ouvidos ao diabo e acabaram pecando contra Deus e perderam o direito
e perderam o direito de estar no paraíso e ter acesso à árvore da vida. Falando sobre o pecado e sua consequência, pecar é fazer o contrário à vontade de Deus. E isso gera um preço terrível. Adão e Eva, por pecar, foram expulsos e passaram a experimentar uma vida bem diferente de tudo aquilo que Deus preparou e projetou para eles ali no Éden. Eles passaram a viver uma vida cheia de dificuldades e aflições, algo que não existia no estado da perfeição. O pecado é nocivo, ele é contagioso. Longe de Deus, o homem vive mergulhado no mal e se torna cada vez mais maligno. E por isso recebe o salário. E lá em Romanos 6:23, Paulo diz que, pois o sobrenome de Cristo, o Yeshua, o Hamashia, ele nos livrará da enfermidade do pecado, pois o salário do pecado é a morte, e a vida está no dom gratuito de Deus. Está aí mais uma fatia sobre o livro do Gênesis. E eu quero chamar a sua atenção sobre esta questão do pecado. O pecado, ele contamina a alma e pode levar o espírito à segunda morte. Mas o sangue de Jesus, quando ele nos purifica de todo pecado, nos reportamos ao livro do Gênesis. Nós estamos falando de acontecimentos que aconteceram há bilhões de anos. O livro do Gênesis, no seu primeiro capítulo, escrito por Moisés, ele contém 31 versículos que narra a criação do céu e da terra, do homem, dos animais e de tudo o que neles se contém. Seguindo a narrativa do livro de Gênesis, capítulo 1, a partir do versículo 1, no versículo 1 está escrito: no princípio criou Deus os céus e a terra. O nome Deus, ele é escrito no plural, porque na realidade trata-se de um ser autoexistente que traz sobre si
uma triunidade, ou seja, em essência, Deus é único, Ele é um só. Agora, em pessoa, Ele é três. Essa triunidade é formada pelo Pai, pelo Filho e pelo Espírito Santo. No Evangelho de Jesus Cristo, segundo a narrativa do evangelista João, ele começa falando sobre a pessoa do Filho, a pessoa do Hamashia, do Yeshua. E ele diz que ali, no princípio, exatamente na narrativa do início de todas as coisas, quando todas as coisas estão sendo criadas, a presença de Cristo está através da palavra criadora que sai da boca de Deus. Ele diz que no princípio era o Verbo, e o Verbo era Deus, e estava falando sobre a pessoa de Yeshua, de Jesus. E Gênesis narra que no princípio criou Deus os céus e a terra. Gênesis 1:1. No versículo 2 está escrito que a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo. E o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. E disse Deus: haja luz. E houve luz. E viu Deus que era boa a luz. E fez Deus separação entre a luz e as trevas. E Deus chamou a luz dia, e as trevas chamou noite. E foi a tarde e amanhã o dia primeiro. Então aqui nós vimos que Deus primeiro, Ele criou os céus e criou a terra. No versículo 2, mostra uma terra sem forma e vazia, aonde sobre esta questão da terra está sem forma e vazia, e sendo Deus um Deus perfeito, um Deus que não criaria algo sem forma, um Deus que não criaria algo para ficar vazia, algumas conjecturas teológicas de estudiosos falam que foi exatamente neste período de tempo entre o versículo 1 e o versículo 2 de Gênesis, aonde aconteceu a rebelião de Lúcifer no céu,
quando ele quis colocar um trono acima do trono de Deus, quando ele ousou ser maior do que Deus e foi banido da presença de Deus, ele e os seus anjos rebeldes. E Jesus Cristo, ele diz: eu vi Satanás ser lançado do céu como uma estrela. E tudo isso acontecia entre este período de narrativa da semana da criação, entre o primeiro versículo e o segundo versículo do livro de Gênesis. O encontro da terra com aquele ser catastrófico deformou a recém-criação de Deus. E na parte B do versículo 2 mostra já todo o trabalho de restauração daquilo que foi deformado ao se encontrar com este ser catastrófico chamado Lúcifer. E aí nós encontramos a pessoa, a segunda pessoa da Trindade Santa, o Espírito de Deus, que se movia sobre a face das águas. E então nós vemos aí que Deus criou a luz, e viu que essa luz era boa, e chamou a luz de dia, e fez uma separação entre as trevas e a luz, e chamou as trevas noite. E foi a tarde e a manhã do dia primeiro. Aí acontecia o primeiro dia da semana da criação. Cronologicamente, eu não posso dizer para você quantos anos passaram dentro deste primeiro dia da semana da criação. Até porque nós estamos falando aqui de um ser autoexistente, aonde não teve começo, aonde não tem meio, aonde nunca terá fim. Um ser que para ele o tempo não surte nenhum efeito. Porque um dia para ele é igual a 1000 anos. E 1000 anos se torna um dia para Deus. Deus é eterno. E um ser eterno não existe medida de tempo para ele. Existe para nós, homens, que somos perecíveis, e somos sujeitos à ação do tempo. Pelo menos um dos elementos da nossa formação, porque nós somos um espírito que possui uma alma e que vive dentro de um corpo. O corpo, esse terceiro elemento, formado da argila, animado pelo sopro de Deus,
O corpo, ele sofre a ação do tempo. O corpo perece, o corpo morre, o corpo apodrece. Então nós temos uma natureza perecível, aonde se locomovemos dentro dela. Mas quando se trata do ser que nos criou, do ser que nos fez a sua imagem e semelhança, ele é eterno. Ele não está subordinado à medida de tempo. No versículo 6, o Senhor Deus começa o trabalho do segundo dia. E disse Deus: haja uma expansão no meio das águas, e haja separação entre águas e águas. E fez Deus a expansão e fez separação entre as águas que estavam debaixo da expansão e as águas que estavam sobre a expansão. E assim foi. E chamou Deus a expansão dos céus, e foi a tarde e a manhã, o dia segundo. E disse Deus: ajunte-se as águas debaixo do céu num lugar, e apareça a porção seca. E assim foi. E chamou Deus a porção seca terra, e ao ajuntamento das águas chamou mares. E viu Deus que era bom. E disse Deus: produza a terra erva verde, erva que dê semente, árvore frutífera que dê fruto segundo a sua espécie, cuja semente esteja nela sobre a terra. E assim foi. E a terra produziu erva, dando semente conforme a sua espécie, e árvores frutíferas, cuja semente está nela, conforme a sua espécie. E viu Deus que era bom, e foi a tarde e a manhã, o dia terceiro. Então aqui nós vemos que Deus, no segundo dia, Deus criou uma expansão. E o nome dessa expansão foi céus. Agora você pode me perguntar, pastor, por que é que essa expansão recebeu o nome de céus no plural? Porque aqui nós estamos tratando da criação dos céus, um automaticamente já existente a partir
da questão de que é a moradia de um ser tremendo e poderoso que criou tudo e que é eterno, que não teve começo, que não tem meio e que não terá fim. Este primeiro céu, ao qual ele torna-se, depois de criado os outros dois, ele torna-se o terceiro. Este céu é o céu dos céus, ou seja, é o lugar onde fica a morada de Deus, aonde Deus habita. Um desses céus, que é o primeiro para nós, é o firmamento, aonde estão as nuvens, a atmosfera, a camada de gás que envolve este planeta criado por Deus chamado Terra. O segundo céu é o qual nós conhecemos como o céu das estrelas. É o espaço sideral, aonde estão os cometas, planetas, estrelas, asteroides, galáxia, infinitamente criado por Deus, de uma maneira tremenda. O segundo céu. O terceiro céu, que é aquele que é autoexistente, como Deus existe, é o céu dos céus, é o lugar do trono de Deus, é onde Deus habita. E Deus criou tudo isso no segundo dia da semana da criação. E aí ele colocou uma separação entre a expansão que ele colocou sobre a terra, e ali era separado por águas. Era a água que separava a expansão. Havia água abaixo dos céus, ou seja, na terra, e águas acima do céu, formando uma camada de proteção. A ciência diz que esta camada nos protegia dos raios ultravioleta da estrela criada por Deus chamada Sol. E que toda essa água que estava sobre a expansão da terra foi derramada na questão do dilúvio. Quando nós estivermos tratando sobre o dilúvio, nós vamos falar um pouco mais sobre essas águas que estavam sobre a terra, sobre a camada da atmosfera, formando ali uma camada de proteção, a camada de ozônio. E Deus viu que tudo isso que ele criou era bom. Então Deus, no segundo dia, ele criou os céus, a terra e tudo o que nela há. No terceiro dia,
Deus criou as ervas, as árvores frutíferas, os animais, e então Deus criou cada árvore produzindo a sua própria semente para a questão da duplicação da espécie sobre a terra. Tudo isso Deus fez no terceiro dia da semana da criação. No versículo 14, a voz de Deus brada mais uma vez, dizendo: haja luminares na expansão dos céus, para haver separação entre o dia e a noite, e sejam eles para sinais e para tempos determinados e para dias e anos. E assim se fez. Foram criadas as estações do ano. E sejam para luminares na expansão dos céus, para alumiar a terra, e assim foi. E fez Deus os dois grandes luminares, o luminar maior para governar o dia e o luminar menor para governar a noite. E fez as estrelas. E Deus os pôs na expansão dos céus para alumiar a terra e para governar o dia e a noite, e para fazer separação entre a luz e as trevas. E viu Deus que era bom, e foi a tarde e a manhã, o dia quarto. Ali estava acontecendo o quarto dia, aonde Deus criou o sol, aonde Deus criou as estrelas, aonde Deus fez a separação através do luminares entre dia e noite. E tudo isso foi criado no quarto dia. E então ouviu-se mais uma vez o brado da voz de Deus ecoando sobre o infinito ao qual ele estava criando. E então disse Deus, agora se dirigindo às águas: produzam as águas abundantemente répteis de alma vivente, e voem as aves sobre a face da expansão dos céus. E ali Deus estava criando as criaturas viventes que se movem. E Deus criou as grandes baleias e todo réptil de alma vivente que as águas abundantemente produziram conforme as suas espécies, e toda ave de asas conforme a sua espécie.
e viu Deus que era bom. E Deus os abençoou, dizendo: frutificai e multiplicai-vos, e enchei as águas dos mares, e as aves se multipliquem na terra. E foi a tarde e amanhã o dia 5º. A criação dos seres viventes. 6º dia da semana da criação. E a voz de Deus ecoa mais uma vez sobre o infinito e vem de encontro à sua criação. E a sua voz diz: produza a terra alma vivente, conforme a sua espécie, gado e répteis e bestas feras da terra, conforme a sua espécie. E assim foi. E fez Deus as bestas feras da terra, conforme a sua espécie, e o gado, conforme a sua espécie, e todo réptil da terra, conforme a sua espécie. E viu Deus que era bom. E disse Deus: façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. E domine sobre os peixes do mar, e sobre as aves do céu, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo réptil que se move sobre a terra. E criou Deus o homem, a sua imagem. A imagem de Deus o criou, macho e fêmea os criou. E Deus os abençoou, e Deus lhe disse: frutificai e multiplicai-vos, e enchei a terra. E sujeitai-a e dominai-a sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre todo o animal que se move sobre a terra. E disse Deus: eis que vos tenho dado toda erva que dá semente e que está sobre a face de toda a terra, e toda árvore em que há fruto de árvore que dá semente, ser-vos-ão para mantimento. E a todo o animal da terra, e a toda ave dos céus,
e a todo réptil da terra em que há alma vivente, toda erva verde lhe será para mantimento. E assim foi, e viu Deus tudo quanto tinha feito. E eis que era muito bom, e foi a tarde e a manhã, sexto dia da criação, sexto dia da semana da criação. E assim encerro esta parte do estudo do livro do Gênesis, o livro da criação. E na próxima parte estaremos tratando da queda do homem, da implantação do pecado em meio à criação de Deus, as consequências que geraram essa desobediência do homem à voz de Deus. Esse é um trabalho de estudo bíblico do Instituto Bíblico Pastor Cícero J. Ribeiro Silva. Esta é uma obra para o conhecimento, o aprendizado da Palavra de Deus. Ela é gratuita e você pode compartilhá-la, se assim o desejar. Fiquem todos na paz do Mestre, Senhor e Salvador Jesus Cristo.